Olá, gente. Hoje eu estou com um prazer enorme de ter a Tamires Gameiro aqui comigo. Tudo certinho por aí, Tamires? Tudo certo, é um prazer estar aqui e muito obrigado pelo convite. O prazer é meu. Terça-feira à noite, para você já são quase 10 horas da noite, para mim são quase 6 horas da tarde aqui. E a gente papeando, em vez de você descansar, ainda por cima com gripe, né? Disposição total. Obrigado novamente aí. Tamires, conta pra gente qual é o teu cargo hoje, o que que você faz hoje? Eu sou engenheira sênior no banco BTG Pactual. Pouco estresse, né? Pouca pressão. Ah, é. Esse horário é o horário que eu tô chegando no trabalho normalmente, então para mim é só um dia normal. Aí. Beleza. E também, mas como eu sempre falo para os convidados aqui, vamos voltar no tempo, vamos pensar aqui, como é que tecnologia, como é que computação apareceram na tua vida? Nossa, foi. Eu estagiei no Fórum da Infância e Juventude, aqui em São Paulo, né? Eu era do departamento de execução de penas para menores. E aí eu sempre via, comecei a me envolver com esse mundo criminal. Hum, E aí lá tinha uma juíza muito bonita, muito jovem, e eu fiquei, eu quero ser juíza criminal agora, eu quero, né? E aí eu fui, tava na semana do vestibular, e eu conversei com um rapaz que eu conheço, um homem, que a família dele é dessa área de direito e tal, certo. perguntando o que, que ele achava disso e tal. E aí ele falou para mim, olha, depende do quanto você quer evoluir, né? Se você quiser ser uma juíza assim, pequena, acho que não vai ter grandes problemas. Agora, quanto mais você subir, o sistema é muito difícil, né? Então pode ser que chegue num momento ali que você lide com situações de tipo, ou você se corrompe, ou você se omite, ou você morre. Então é bom considerar isso. E eu sou bem justiceira, assim. Aí eu pensei, eu vou morrer. Hum, Com certeza eu vou morrer. Né? E aí fiquei desolada, tipo, nossa, eu tenho que me inscrever essa semana, o vestibular, né? Eu tenho que me inscrever essa semana, já que eu faço agora. E aí minha mãe assistiu uma reportagem na Globo dizendo que a área de programação, a área de tecnologia, era uma área que tinha muita vaga e que pagava bem e que você passava com um currículo assim na parte da empresa, as pessoas te puxavam para dentro. Essa foi a frase que ela usou. E aí, tipo, faltava o quê? Um dia, dois para eu me inscrever. Eu cheguei lá e falei, o que você tem de informática aí? Ela falou, você é da computação. Eu falei, tá, isso aí então. E entrei. Então, não fazia qualquer ideia do que eu estava fazendo ali. Na época, eu tinha um computador em casa, né? Aquela internet de escada, aquele hum. barulhinho nostálgico. Do modem, né? Isso. Só que a única coisa que eu sabia fazer era apertar o botão para ligar o computador, aí navegava nos chats da vida, né? Nos bate-papos da vida, do UOL, do Hum, IG, e só isso, fazer isso. Ok, entrei na faculdade nessa situação, sem fazer ideia do que eu estava fazendo lá. Aí certo. a primeira aula que eu tive foi de algoritmos. Quando eu vi algoritmos, assim, os anjos cantaram, sabe? Uou! Saiu corações, assim, ó, da minha cabeça. Eu fiquei, meu Deus, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Foi, assim, amor ao primeiro if. Eu vi aquilo Sensacional. e apaixonei imediatamente. Já sabia que era aquilo que eu ia querer fazer pro resto da vida. Então eu dei a sorte de cair no lugar certo, mas eu não fazia realmente ideia do que eu ia encontrar ali, porque eu não vi grade, eu não vi nada, né? E É aí no incrível decorrer da... como, Oi? é incrível como a vida é, né? A gente estava falando aqui dos caminhos que das pessoas no grupo lá dos programadores, as perguntas e tal. É incrível que alguém falou para você, olha, talvez essa coisa aqui de ser juíza pode não ser a melhor das ideias. Aí a sua mãe assiste um anúncio na televisão, um programa na televisão que fala sobre tecnologia e potenciais oportunidades na área. E você, sem conhecer nada, você se candidata, você entra na faculdade, você começa a ter aula e você vê que a sua paixão está ali. É incrível isso, né? Se você parar para pensar, qual é a probabilidade desses eventos todos alinharem assim? É realmente incrível. Mas e aí, você se apaixonou pelos algoritmos e como é que foi o resto da experiência na faculdade?
Bom, eu comecei a imergir muito, né? Esse tipo de informação, eu sou nascida e criada na zona leste de São Paulo. Para quem não Certo. conhece, é a região pobre de São Paulo. Uhum. Né? Então, esse tipo de informação não chegava lá onde eu morava, que Uhum. existia Claro. programação, eu não fazia ideia. Em 2007, 2008, por aí. Que esse é 2009. Não, 2008. 2008 que eu entrei na faculdade. Nossa, faz tanto tempo que eu tô confundindo as datas. Então, essa informação não chegava lá, né? Então, realmente, se não tivesse acontecido essa sequência de eventos, eu nunca ia saber que existe programação. Incrível, né? E aí, depois, quando eu cheguei na faculdade, eu imergi totalmente nesse mundo com o meu professor. Aí, primeiro semestre, segundo semestre, eu gostei ainda mais, porque o professor era meio carrasco, assim, era meio. Sabe, ele não facilitava nem um pouco a vida dos alunos. Então, o índice de reprovação da turma dele era muito alto. E eu sou meio movida, assim, a desafio, sabe? Quanto mais me sinto desafiada, mais eu evoluo. Então, eu me desenvolvi ainda mais no segundo semestre com esse professor que era mais carrasco. E desde então eu comecei a tentar descobrir como que eu fazia para entrar na área de programação. Na época eu trabalhava com atendimento ao público, né? Uhum. Então, aqui em São Paulo tem um estabelecimento que chamam de Poupa Tempo, que é basicamente um local do governo onde você faz documentos. Certo. E eu trabalhava como atendente, né? Falava, Uhum. você precisa trazer tais documentos para tirar um RG, tais documentos para tirar CNH, essas coisas. E aí comecei a procurar estágio, né, na área e tal, e consegui um estágio na área de suporte. Uau. Só, só que o suporte não era nível de hardware, assim, era suporte telefônico para ensinar as Uhum. pessoas a comprarem pelo site da empresa. Certo. Esse era o suporte. Ok, fiquei trabalhando ali, pensei, não é o que eu quero, mas é mais Uhum. perto do que eu estava. Com Né? certeza. E aí eu lembro que a gente ficava de um lado da sala, a sala era bem grande, era aberta, assim, com vários departamentos, e os desenvolvedores ficavam na outra ponta da sala. Uhum. Né? E aí eu ficava, meu Deus, eu preciso ir lá falar com eles algum dia, tal. Tinha outras duas meninas no meu time, no suporte, e elas falavam, cara, nem considera virar programador aqui, porque eles não dão chance pra gente, né? Tipo, jogando água, balde gelado total. Certo. E eu pensando, cara, ó, eu vou entrar em férias na faculdade, eu já vi que os programadores aqui, eles ficam até tarde, eu acho que eu vou me oferecer para bater meu ponto e ficar lá com eles só olhando eles trabalharem. Eu estava Legal. tão fissurada por ter contato com código profissional que eu ficava, não, vou trabalhar de graça, que eu vou oferecer. Ele não vai negar de eu ficar aqui. E aí eu tento ajudar em alguma coisa e quem sabe eu tenho contato com esse mundo Claro. profissional que eu quero muito. E ok, fiquei com esse plano. Um dia aconteceu da gente ir trabalhar em um feriado que era só em São Paulo. Né? Então, como atendia todo o Brasil, aí eles selecionaram algumas pessoas para irem trabalhar. E eu fui uma delas. E no Uhum. departamento inteiro só tinha eu e um programador só. E ele estava lá do outro lado. Eu falei, hoje é meu dia. Hoje eu vou falar com esse cara. E eu sou muito introvertida, eu nunca fui de muitos amigos, eu sempre fui o perfil nerd que sempre na frente, conversa Uhum. muito e tal. Então isso aí para mim foi assim um ato de muita coragem. Coragem. É. Aí eu cheguei para ele e falei: "Ah, oi, tudo bem? Tal, eu sou a Tamires, meu sonho é ser programadora, tal. Será que você poderia me mostrar um código profissional? Eu quero ver como é, eu só tive contato na faculdade, eu quero muito". Ele abriu lá para mim, começou a scrollar a tela. Eu não estava entendendo nada, obviamente, né? Mas assim, os anjos cantavam, corações voavam assim. Eu encantadíssima com aquilo, meu Deus, eu imagino o que passava na cabeça dele olhando minha cara, tipo, acho que claramente estava escrito na minha testa que não tá entendendo nada, mas eu estava muito feliz com aquilo.
E eu falei, mas o que é isso aí que vocês estão fazendo? Qual a tecnologia? Ele falou que a gente usa ASP. Uhum. Aí eu falei, tá bom, então eu vou dar um jeito de estudar ASP. Ele falou, não estuda ASP porque já não faz mais sentido. Já é antigo. Estuda ASP.NET. Certo. Falei, tá bom, vou estudar ASP.NET. Aí fui lá para minha mesa procurar as escolas que tinham curso de ASP.NET. Liguei na escola. A escola falou, você sabe C Sharp? Eu falei, não. O que é C Sharp? Então, C Sharp é a linguagem que você tem que aprender para aprender ASP.NET. Certo. Aí eu fiquei pensando, mentira, vem da casada, cara. Eles querem me enrolar para me vender mais curso. Eu vou falar com meu amigo programador. Aí eu vou falar com ele falou, não, é verdade, você tem que fazer C Sharp primeiro. Aí eu falei, tá bom. Né? Aí voltei lá, fechei o curso. Eu lembro que o curso custou R$ 1.200. Nesse estágio eu ganhava R$ 600. Ixi. E aí eu pagava 400 de faculdade, complementava a condução, né, o transporte com R$ 100, que aí tinha, né, a ida quem pagava era a empresa, que supostamente seria minha volta para casa. Então R$ 100 a mais, e me sobrava R$ 100 no mês. Ixi. Falei, beleza, vou dividir em 12, vou pagar o curso. Aí eu fiz isso, então comprometi todo o meu dinheiro por um ano. Fiz o curso, entrei no curso de C Sharp. Aí eles falando, tinha lá nos pré-requisitos, né, que eu deveria saber orientação a objetos. Eu pensei, claro que eu tenho 15 dias, óbvio que eu vou aprender orientação a objetos até lá, com certeza. Na faculdade eu estava vendo Pascal e linguagem C, então era estruturado. Nada de objeto. Nada. E eu pensando, obviamente que 15 dias eu aprendo orientação. Imagina, eu posso fazer, aí fechei. Falei, não, eu sei. Aí eu fui. Era um curso de 40 horas, numa escola que fica aqui na Vila Paulista. Fui para a escola. E aí, quando eu cheguei lá, a sensação que eu tive é que os alunos, eles estavam trocando de linguagem. E eu, esse era o perfil da turma. Então, assim, para eles estava fluindo muito naturalmente. Para mim, eu ficava parando a aula. Então, eu fiz isso por uns 2, 3 dias. E depois eu comecei a ficar com vergonha. Aí eu falei, deixa rolar, não quero atrapalhar a turma, né? Atrasar a turma. E depois eu relei a apostila e eu vou ter contato com o código na empresa. Então, vai ficar tudo bem, né? Aí, terminei o curso entendendo nada do curso, obviamente. Nem era culpa da escola, né? Culpa minha. E aí voltei lá nesse programador. Falei, olha, eu terminei o curso de C Sharp. Ele, que legal, tal. Eu falei, você pode me mostrar agora um código em C Sharp? Ele, não, mas aqui a gente usa VB. Cara, meus olhos lagrimejaram, assim. Eu pensando, eu não entendi nada no curso. Eu não tenho R$ 1 durante um ano para nada. E aqui não usa C Sharp. Tudo que eu fiz serviu para nada. E fui para minha mesa ali, triste, desanimada, com vontade de chorar, né? Mas foi erro de comunicação, né? Ele também falou que usava. Mas, enfim, era isso. E aí eu coloquei meu certificado na internet. Na época era o CIE, que era um site de estágio. Alguém me achou. Você colocou o teu certificado de C Sharp? O meu certificado de C Sharp. Isso. E alguém te achou online? Alguém me achou. E me chamou para uma entrevista. Né? Uau. E lá fui eu, né, para entrevista, assim, com esse olhar, assim, de encantamento absoluto que eu tinha por isso e isso. Né? E aí eu falando lá com... Eu lembro que quando eu cheguei na empresa, a empresa ficava num bairro que é meio estranho aqui de São Paulo, que é o Brás. Certo. E a fachada não tinha a placa da empresa. Era uma parede e um portão de ferro bem grosso. E não era aquele... Era um portão de, tipo, tamanho porta mesmo, sabe? Não era portão. E aí, tipo, tinha grade, tinha um porteiro que tá atrás de uma grade. Eu falei, nossa, vão roubar meus órgãos aqui. É para os programadores não saírem de lá. Era quase sei lá,
um forte, assim, o negócio. Era muito estranho. Mas eu falei, não, vai dar certo, vai dar certo. Pensamento positivo. Aí entrei nessa empresa. Fui fazer a entrevista, né? Conversando lá com o líder do time de desenvolvimento. Certo. Falei exatamente o que eu sabia, o que eu não sabia, que eu tinha feito o curso, não sei o quê. Sempre muito clara, sempre falando a verdade, né? Ok, voltei pro meu trabalho. Isso era janeiro. Aí passou janeiro, fevereiro, março. Eu falei, já era. Não passei. Não passei. Aí passou abril, maio. Maio acabou meu estágio de suporte. E aí minha chefe falou, vou te efetivar, tal. E eu, eu preciso trabalhar, né? Pelo menos aumentar um pouquinho o salário, tá bom. Aí chegou um e-mail. Você ainda tem interesse na vaga? Eu tremia na cadeira, eu fiquei, meu Deus, eu vou realizar meu sonho, você programadora, eu não acredito. Aí ele falou, mas você só precisa conversar com o dono da empresa. E eu já pensando, nossa, eu não vou passar, eu achei que era minha, não vou passar. E fui conversar com o dono da empresa. Entrevista com o dono da empresa geralmente é para ele olhar para sua cara e ver se vai com a sua cara, né? Não tem uma grande coisa. E aí, ele gostou de mim e falou, você tá aprovada. E aí, meu chefe falou, você tá contratada. Nossa, eu tremia. Eu preenchi o formulário de inscrição tudo errado. Eu preenchi reservista, que é só para homem. Tudo errado. Nossa, tudo errado. E aí eu fui trabalhar nessa empresa, que era uma empresa de contabilidade. Certo. E aí era o time era bem pequeno, era meu chefe, um pleno, um sênior e eu. E aí ele tinha umas meninas lá que, se fosse fazer uma analogia para hoje, seriam pessoas de produto, assim, alguma coisa certo. Assim. Que são especialistas das áreas delas, uma era de fiscal, outra de contábil, e ele puxou para dentro do TI para meio que ajudar na comunicação. E aí, no primeiro mês saiu o sênior, no segundo mês saiu o pleno, e aí sabe como você virou sênior mês. E aí, tipo, eu não tinha condições, eu ainda não estava sabendo fazer nada, 2 meses. E não tinha tanta coisa na internet, acesso, não tinha evento, não tinha essas coisas, não tinha na época. E aí, o que meu chefe fez? Ele pegou todas as demandas para ele e me deixou só com as minhas mesmas, ele não jogou pressão em cima de mim. Certo. Só que, diariamente, assim, a expressão do rosto dele era de desespero, parecia que ele estava sendo afogado. Certo. E eu ficava, o cara que me deu o primeiro emprego, eu não posso deixar ele passar por isso, eu tenho que ajudar ele e tal. E aí eu ficava, Alex, deixa eu te ajudar, né? Me passa alguma coisa, me ensina. Ele ficava, eu vou demorar mais tempo te ensinando do que fazendo, vai embora. Ele ficava sob muito estresse, que ele pegou tudo para ele, né? Claro. E eu ficava, meu Deus, eu preciso ajudar ele. E tentando encontrar formas, tal, tentando entregar o que ele me pedia. Só que chegou um ponto que eu realmente não conseguia mais evoluir, que eu não sabia como pesquisar o nome das coisas na internet. Claro. E nem tinha, né? Aí um belo dia eu cheguei na mesa dele. Cadê, Alex? Quero falar com você. Ele, não tenho tempo, tá, mas vai embora, vai pra sua mesa. Assim, eu tô presa, né? Eu tô parada, travada. E eu ficar parada na minha mesa ou na sua, pra mim dá no mesmo. Então eu vou ficar aqui até você me atender. E aí eu fiquei olhando pra ele, assim, fixamente, como uma psicopata dentro do olho dele, sabe? E aí eu descobri que esse era o ponto fraco dele, que ele não suportava ser observado, assim, então, né? E aí eu comecei a obrigá-lo a falar comigo dessa forma. Então, quando eu estava muito travada, eu sentava na mesa dele e ficava olhando para ele, assim, igual uma psicopata. Aí ele primeiro me xingava, obviamente, né? Falava, sai daqui, tá meio disso. Ele tava muito branco. Sai daqui, vai pra sua mesa. Eu falava, não, vou ficar aqui. Uma hora você me atende. E nisso eu comecei a conseguir tirar as coisas dele, e chegou uma hora que a gente realmente passou a dividir demandas, né? E eu me tornei a principal desenvolvedora dele. Incrível, né?
Incrível. Persistência é tudo, né? E reconhecimento de padrões. É verdade, tem conhecimento de padrão e olhar psicopata. E olhar psicopata. Sensacional, sensacional. Essa metodologia, você pode escrever um livro falando como alcançar seus objetivos com olhar psicopata. Essa entrevista aqui vai ser o máximo. A pessoa vai achar que a gente enlouqueceu, mas faz total sentido, né? Se você parar para pensar, faz total e completo sentido. Mas aí, você evoluiu, essa empresa era Orsa, né? Orsa Serviços Contábeis, não é isso? Orsa, isso, essa mesmo. Eu vou lá espionando o seu LinkedIn aqui. Foi minha primeira empresa. É incrível, né? Ainda estava me recuperando aqui de você falar que entrou na faculdade por acaso, sem saber o que é. Aí você vai fazer suporte, você vê lá o programador sentado lá sozinho, ralando no feriado junto com você fala, deixa eu tomar coragem de falar com esse cara. Olha a iniciativa demonstrada aí, né? Aí você foi lá, fez o curso, aí no final descobriu que você fez o curso errado. Perdão, eu não deveria rir, mas no final das contas as estrelas estão alinhando. Você não fez o curso errado, você fez o que parecia ser errado, mas no final das contas era o certo, né? Que abriu todo um caminho para você em cima de C# aqui, né? E você eventualmente entra nessa oportunidade aqui na Orsa, você com seu olhar psicopata, você consegue convencer a pessoa lá para... Você ainda tem contato, só por curiosidade minha, que você ainda tem contato ainda com essa pessoa lá da primeira empresa, não? Tem. Incrível isso, né? Ele fala que eu sou o melhor projeto dele. Ele fala, você é meu melhor projeto. Fantástico. Sensacional, sensacional. E é bacana que reconheça isso, e bacana que ele deve dar muita risada quando você fala isso também, porque é uma história muito bacana, muito legal, achei legal demais. E aí, como é que a carreira evoluiu a partir daí? Você foi promovida de psicopata 1 para psicopata 2 e sênior? A minha relação dele era bem de... Ele me paternou ali mesmo. Certo. Era quase um pai. E a relação era tipo esse nível mesmo, de discutir, enfim. E aí eu lembro que outra empresa do grupo queria me levar para pagar o dobro, né? E aí, inicialmente, ele falou que eu poderia ir. Só que eu descobri depois que ele fez eu fazer a entrevista e bloqueou. Ele bloqueou. Ele tinha ciúmes, sabe? Ele tinha ciúmes. E aí, quando eu descobri isso, eu fiquei muito chateada, que eu falei, cara, você fez eu fazer uma entrevista e já sabendo que você ia me bloquear, eu tô muito constrangida com essa situação, eu tô magoada com você. E aí ele falou pra mim, não, tá bom então, Tamires, eu dei mancada, então agora eu te libero pra você ir embora. Porque eu não ia sair de lá sem ele me dar a sua bênção, né? Claro. E aí eu consegui rapidamente outro emprego, né? Foi coisa de, sei lá, 2 semanas, 1 semana, consegui outro emprego. Acho que ele não acreditou que eu ia embora. Mas você foi como psicopata abençoada. Abençoada. Mais ou menos, porque esses últimos... Durante esse processo de eu forçar ele a falar comigo, a secretária dele às vezes entrava na minha frente assim, falava, por favor, hoje não, tá? Ele tá muito bravo, ele vai te xingar, eu sinto vergonha por você. Não vai, por favor, não vai. E eu ficava, eu tenho que falar com ele, deixa ele me xingar. Só que enfatizar que o xingar não era tipo de me ofender, era tipo de me mandar e voltar pra minha mesa, né? Claro. Mas ele falava, vai embora, Tamires, não pode atender. E aí a secretária às vezes ficava constrangida e tentava me impedir de ser xingada por ele. Né? E quando eu anunciei a minha saída, ele ficou num mau humor, assim, insuportável. Aí a secretária dele ficava, quantos dias falta pra você ir embora, Tamires? Eu não tô aguentando ele. E ele ficou insuportável. E no dia mesmo que eu saí da empresa, no meu último dia, ele foi embora na hora do almoço. Caramba. Ele não me deu tchau. Ele ficou muito incrível. Irritado com isso. E aí eu fui para a próxima experiência, né? Eventualmente eu voltava lá para visitar ele, porque até hoje eu tenho um sentimento de gratidão muito grande por ele. Total. Ele me admitido crua, né? Eu entrei crua. Claro. E aí, de lá, eu fui para uma outra empresa. Então, tipo, tinha um salário, ganhava, sei lá, R$1.000. Aí de R$1.000 foi para 2,5. E aí, em 3 meses, eu arrumei outros para ganhar 5. Então, foi tipo assim, dobrou. Fantástico.
né? Então, nesse segundo emprego eu fiquei pouco tempo, que alguns meses, e no terceiro eu fiquei mais tempo, eu fiquei uns quase 3 anos. Legal. Né? Bacana demais. E aí foi quando eu entrei num fórum de um site que chamava, acho que era Dev Brasil. Uhum. Era um fórum de um MVP que chama Ramon Durães. Uhum. E eu descobri que existia evento de comunidade. Certo. Né? Então, isso eu já tinha uns 5, 6 anos de carreira. Uhum. Eu descobri que existia. E aí, quando eu vi que pessoas se reuniam num sábado para ficar o dia inteiro falando de código, eu falei, meu Deus, eu preciso disso. Os anjos cantaram novamente. Os anjos cantaram, eu falei, nossa, a gente tem mais gente assim. Porque não é sempre que você encontra no mercado gente que gosta muito, gosta de falar, gosta de debater. Tem gente que trabalha e acabou. Né? Eu gostava de falar, conversar, aprender. Descobri a comunidade técnica. Fui no primeiro evento, né, do Ramon. Do meu jeito, tímida, então entrava e saía calada, né? E aí teve um momento, sei lá, era umas 3 e pouco da tarde, eu saí do auditório ali para pegar um café. Uhum. Aí o Ramon deu de cara comigo, ele, oi, tudo bem? Eu falei, tudo. Só que eu não sabia quem era o Ramon também, porque, né? Ele tá gostando do evento? Eu falei, nossa, tá muito bom, e não sei o quê. Ele, quem é você? Eu sou a Tamires, você trabalha com o quê? Ah, sou desenvolvedora C Sharp, não sei o quê, isso aqui lá, comecei a falar. Aí ele me deu um cartão. Ele falou, eu sou o Ramon, tá? Aqui tem meu contato, tá? Precisar de alguma coisa, você me liga. E sabe quando você olha a pessoa e a pessoa tem cara de gente importante? Certo. Eu falei, eu preciso ser amiga desse cara, porque olha a cara que ele tem de gente importante. Só que eu não sou uma grande fazedora de amigos, né? Eu nunca tive essa habilidade. Então, o que eu fazia? Era SMS, ainda não existia o WhatsApp. Eu mandava a cada 15 dias, oi, Ramon, bom dia. Aí ele respondia, bom dia. E acabava a conversa. Eu não sabia mais como conversar. Eu não tinha assunto, mas eu queria que ele lembrasse que eu existia. Claro. E aí eu comecei a frequentar mais eventos, né? Na época, os eventos eram muito esporádicos, era, sei lá, 2 por ano, com sorte 3 por ano. Hoje tem em São Paulo, nossa, toda semana tem. Mas antes não tinha, né? Não tinha tantos. E aí, toda vez que eu via que o Ramon ia palestrar em algum lugar, eu ia atrás dele. Eu ficava, mano, o Ramon vai palestrar lá, eu vou lá e vou falar oi para ele de novo. E aí foi assim que eu comecei a frequentar os eventos de comunidade. O Ramon, por algum motivo, simpatizou comigo também. Acho que as pessoas ficavam, mano, deixa eu cuidar dessa doidinha aqui, porque senão. E aí o Ramon, ele começou a trocar mais mensagem comigo por SMS, perguntar o que eu estava estudando. Certo. E já começou a me dar lição de casa. Não, ó, você tem que aprender isso, você tem que aprender aquilo, estuda isso, estuda aquilo, tal. E aí eu lembro, a primeira vez que o Ramon, ele é dono de consultoria. Certo. Então, ele me chamou a primeira vez, falou, cara, eu tô com uma vaga aqui, você quer vir pra cá? Caramba. Aí eu tremi toda na base e eu não tive coragem de ir. Eu falei, não sou capaz, não estou pronta, né? Falei, não, agora não, que não sei o que. Aí passaram alguns meses e aí meu trabalho já estava bem ruim, assim. Bem ruim no sentido de eu fico entediada quando eu não me sinto desafiada. Certo. E estava nesse momento, não me sentia desafiada e estava entediada. Aí ele falou, você quer vir? Eu falei, quero. E aí eu fui para a consultoria do Ramon. A partir do momento que eu fui para a consultoria do Ramon, ele começou a me mentorar. Certo. E aí ele me inseriu absolutamente no mundo de comunidades e eventos. E sensacional. Era perto, assim. E o Ramon, ele é absurdamente exigente, muito. Mas ele me torcia muito, cara, muito. Era tipo, tá, me diz, aprendi ABC. Aí eu aprendi, aí eu voltava lá, Ramon, aprendi ABC. Nossa, por que você não sabe D e E ainda? Você tá atrasado. Aí tá, eu aprendi a D, E, F e G. Ele, e o M? Cadê o M? Cadê o P? Por que você não sabe o P ainda? E eu ficava, nossa, cara, eu nunca vou conseguir agradar este homem. Nunca vai ser suficiente. Só que
com o tempo, fui percebendo que ele fazia isso comigo, para mim. Desafio. Mas agora, ele falava, conhece Tamires? Sabe tudo de C Sharp? Pergunta qualquer coisa se quiser, fala pra ela, pergunta se quiser, sabe tudo, é muito boa, essa menina é muito boa. E eu ficava, você acabou de me esculachar ali atrás. Só que era pra mim, né? Pra mim, tipo, pra subir a régua. Então, essa pressão que o Ramon colocava em mim fez com que eu disparasse. Né? Então, eu sou muito movida a desafios, a problemas, a pressão. Então, evolui absurdamente. E eu fui posta num projeto, foi na Marisa, que eu trabalhei com o Ramon. E era um projeto que ele foi um divisor de águas na minha carreira. Então, eu entrei ali, acho que eu sabia, sei lá, 20% eu tinha uns 20% das skills que eu precisava ter para trabalhar ali. Então, foi uma imersão, assim, brutal. Na consultoria do Ramon, tinham alguns arquitetos. Então, esses arquitetos eram do mesmo bolinho ali dos mentorados do Ramon. Então, eu acabei ficando amiga deles. E então, sempre que eu tinha oportunidade, eu sugava o conhecimento deles, assim, o máximo que eu conseguisse. Né? Então, acabou que eu consegui evoluir o suficiente para permanecer na vaga. Apesar de eu ter entrado como uma pessoa, assim, bem abaixo, né? Sob a minha avaliação, bem abaixo. Eu consegui me manter ali e fiquei até o dia que a consultoria de fato saiu mesmo perdeu o contrato com a Marisa. Então, ali a gente foi a época de Black Friday, que a Black Friday deu boom no Brasil, acho que 2013, 2014, mais ou menos, que estourou. E foi essa fase aí. Então, eu estava trabalhando no e-commerce, no boom da Black Friday, com todos os e-commerces caindo, e aí o desafio era, tipo, a gente ver quem não ia cair. Então, foi uma imersão brutal, assim. Eu cresci muito, muito mesmo lá. E a partir daí, eu já estava conectada com o Ramon, né? Então, estando trabalhando para ele ou não, eu estava muito junto dele. Eu estava sempre no escritório dele, eu ia para lá à noite. Ele me mostrava as coisas que eles estavam fazendo, de tecnologia que eles estavam usando, mandava eu estudar as coisas. Nossa, ele mandava eu estudar muita coisa. Então, eu fui evoluindo assim, e aí as comunidades começaram a crescer também. E eu fui comecei a frequentar todos os eventos que eu conseguia, que eu descobria que existiam, né, de .NET. E aí, em um desses eventos, eu lembro que ele é meu melhor amigo até hoje, é o Ângelo Belchior. Ele virou para mim e falou assim, o Ramon não vem hoje? E eu fiquei tipo, mano, esse cara sabe que eu trabalho pro Ramon? Né, tipo, até hoje eu não sei como ele sabe. E aí, tipo, deu a hora do almoço, em evento de comunidade, quando a hora do almoço, a galera vai almoçar tudo junto. Só que eu tinha muita vergonha, eu falava, mano, eu não vou almoçar com eles que eu vou incomodar. E eu ia pro outro lado. Só que esse dia que o Ângelo falou comigo, eu falei, acho que eu posso ir, porque ele falou comigo. Claro. Né? E aí, a partir daí, eu comecei a pegar um pouco mais de amizade com as pessoas que estavam ali, os palestrantes. E como eu comecei a frequentar todos os eventos, então eu peguei amizade com a pessoa que organizava os eventos lá, né? E na época foi o boom do Xamarin. Não sei se você lembra disso, o boom do Xamarin. Sim. Então eu frequentava todos os eventos de Xamarin, porque eu queria aprender Xamarin. E aí aconteceu que o cara que organizava os eventos que eu ia tretou com o dono da comunidade. E ele foi expulso. Caramba. Aí ele falou, eu vou criar a minha. E aí nasceu o Developers BR. Ele falou pra mim, tá, me disse, você quer ir ou você quer ficar? Quer ir comigo ou você vai ficar aí? Eu falei, eu vou com você, eu só conheço você, né? Os outros não tô no evento com você, então eu vou continuar com você. E aí, nasceu como Developers SP, e depois a gente evoluiu para Developers BR. Fez um upgrade de Developers SP para Developers BR. Isso. Aí o Valério, o nome dele, ele foi MVP também. Ele ficou super ativo ali por um ano, mais ou menos. Depois ele teve problemas de saúde,
assim, com pessoas da família. Então ele foi saindo, assim. Então a comunidade ficou para mim. Então ele ficou 1 ano e eu fiquei 7 anos. É E aí incrível. Organizar eventos, assim. Incrível a gente parar por um segundo aqui e voltar lá atrás novamente. A sua mãe assistindo televisão e a Globo dizendo que você deveria fazer computação, né? Aí você vai fazer a faculdade, aí você consegue um estágio com suporte. Eu esqueci aqui da pessoa que falou para você: olha, esse negócio de ser juiz aí não é muito boa ideia, não, né? Foi um amigo se a gente olhar aqui, né, você foi fazer o estágio, teve lá o programador que você falou que você era tímida, mas você falou: olha, eu vou conversar com esse cara aqui. Eu não sei, você fala para mim que você é tímida, mas não parece. Você no momento exato, você sabe lá conversar com a pessoa. Você foi conversar com o programador, o cara falou: vai aprender C Sharp. Não, ele falou: vai aprender ASP.NET, né? Você foi aprender ASP.NET, tentaram fazer uma venda casada, você descobriu C Sharp, aí voltou, o cara te ajudou, tal, e apareceu a oportunidade, e você lá tem a pessoa que te mandava embora, mas eventualmente você, com seu olhar de psicopata, venceu a resistência, né? E aí apareceu nas comunidades, apareceu o Ramon, apareceu essa outra, o Valério. Tem sempre você nota como tem sempre tem um padrão, né, na sua vida, tem sempre essas pessoas que são os elementos que geram transformação, mas ao mesmo tempo você tomando a iniciativa de conversar com as pessoas, né? Você mandava um text message dizendo bom dia, mas nada acontecia, eventualmente vocês começaram você tomou mais iniciativa na conversa, e a coisa foi incrível, né? Esses momentos de transformação. E o Developers BR, conta mais pra gente. Você ficou 7 anos nessa. A comunidade ainda existe? Está viva? Morreu? Como é que está a comunidade? Depois da pandemia, ela parou, praticamente. Eu me apaixonei por essa questão de comunidades, primeiro porque eu encontrei minha tribo, né? Na vida, assim, eu não me encaixava muito nos grupos. Eu tenho algumas amigas, só que era aquela coisa, eu gosto das minhas amigas, mas eu não gosto do que elas gostam. Certo. Então, sempre que a gente estava em turma, a gente fazia coisas que elas gostavam, porque geralmente as pessoas gostam da mesma coisa ali, né? Vou no shopping, vou ver um filme, eu sempre achava isso tudo muito... E aí, quando eu cheguei na comunidade, eu comecei a encontrar pessoas que eu gostava e que gostavam do que eu gostava, que era código, falar de código. Né? Então, eu imergi totalmente nesse mundo. E aí, eu comecei a conectar com palestrantes e espaços, tal, por causa desse tempo que o Valério liderou, eu ficava como vice dele, e depois inverteu, ele acabou saindo. Ele ficou como vice ainda mais uns 2 anos, e depois ele sumiu mesmo. Mas, basicamente, o que eu fazia era, eu queria saber sobre esse tema. Quem fala? Tal pessoa fala. Quem sai de espaço? Esse lugar sai de espaço. Então eu vou colocar. Então era muito interesse pessoal mesmo dos assuntos. Só que, por sorte, bastante gente queria aprender a mesma coisa que eu. Então, a comunidade foi crescendo. Eu lembro que quando a última vez que eu vi, acho que estava com uns 25 mil inscritos, assim, no Meetup. Caramba, incrível. Cresceu bastante. E aí, eu comecei a perceber no potencial de transformação social que a comunidade técnica tem. Total. Né? Então, eu venho de uma família pobre, classe média baixa, nunca passei fome, mas já tive histórico de despejarem a gente porque meu pai não conseguiu pagar o aluguel. Levarem o carro dele porque ele não conseguiu pagar as parcelas. Essas coisas teve. Fome, graças a Deus, não passei. Mas classe média baixa. E aí eu consegui, por exemplo, dar uma casa para minha mãe, que era... Para quem já foi despejado, ter casa própria é tipo... Né? Incrível. E aí eu comecei a perceber que, para mim, faz muito mais sentido eu estar numa sala com 5 pessoas que vão ter a vida transformada pela tecnologia do que subir num palco com 1000 pessoas me aplaudindo porque eu fiz uma palestra super difícil. Claro. Né? Então, o Developers BR ele foi caminhando muito paralelo com essa questão de social. Só que eu intercalava as coisas, né? Dentro do Developers, a gente tinha várias frentes. Então, eu tinha uma frente ali que era de eventos mistos e temas intermediários avançados, porque eu também queria
eu queria me deixar feliz, né? Que é com assuntos avançados de programação. Eu tinha frentes de assuntos iniciantes mesmo, de tipo, muito básicos. Aí eu comecei nas escolas técnicas aqui, só que não era as escolas técnicas centrais, eram as escolas técnicas, você descia do metrô e andava mais 40 minutos de carro para trás. Uhum. E aí eu comecei a perceber que, tipo, essas escolas que a gente ia, os alunos, eles se movimentavam para receber a gente, que a gente se sentia sem celebridade. Certo. Sabe, eles levavam cada um suquinho, um bolinho, sabe? A gente chegava, tinha uma mesona lá pra gente. E eu ficava, meu Deus, cara, que impacto que a gente está causando na vida desses adolescentes. E a gente nem sabia, né, disso tudo. E aí, sempre que eu ia nesses lugares, eu palestrava, era geralmente 3 palestrantes, eu sempre era uma delas. E a minha palestra era sobre apresentar a área de tecnologia, desenvolvimento para eles. Apesar de ser técnico de tecnologia, eu falava um pouquinho mais sobre como era trabalhar e tal. Só que metade da minha palestra era vendendo sonho e metade era falando de tecnologia. Certo. Então, gente, ó, eu saí daqui, eu vim aqui. Uhum. Olha, essa foto aqui, eu estou nos Estados Unidos na sede da Microsoft. Uhum. Mas eu saí daqui, eu vim daqui. Quem de vocês aqui acredita que um dia vai conseguir bancar uma viagem para a família para ir para Disney? Uhum. E, tipo, geralmente, sei lá, eram 3 turmas, então tinha por volta de 250 pessoas. Certo. Geralmente umas 4 pessoas só levantavam a mão. E você percebia o quanto era distante, Esse né, sonho. desse sonho. Só que eu saí dali também, né? Então eu sabia como. Então era sempre isso, vendendo sonhos e falando das possibilidades que a tecnologia podia trazer de transformação de uma família inteira. Uhum. E depois eu falava, bom, agora que você já sabe o que dá para fazer com tecnologia, eles apresentam a área. Isso aqui é programação, esses são os cargos possíveis, né, na época. E, cara, eu achava isso muito, muito legal. Tinha uma frente lá, a gente começou uma frente de mulheres, Uhum. depois de eu ficar uns 2 anos jurando que nunca ia ter frente de mulheres, eu fui convencida a abrir uma frente de mulheres. E por isso que é esse e-mail aí. Por quê? Eu sempre achei back-end muito mais legal que front-end. Eu acho CSS, assim, algo que dá vontade de morrer. E você não é a única pessoa que pensa isso, não. E eu sou ruim com coisas visuais também. Eu não sou uma pessoa super estilosa vestindo roupa. Eu não sou visual, essas coisas. Então, back-end eu acho muito legal. E eu percebia naquela época que as meninas geralmente estavam no front. Eu ficava, mano, como essas meninas estão no front? Sendo que back é muito mais legal. E aí eu fui tentando fazer uma pesquisa, passeando entre as comunidades para entender o que acontecia. E eu vi que tinha muitas frentes femininas chamando as mulheres para aprender front. Uhum. Eu falei, então eu vou chamar as mulheres para aprender back. E uma amiga, chamei mais 2 amigas, que já eram de C Sharp. E aí uma delas falou, cara, eu vi um nome que eu acho que é muito legal, de um trocadilho, X Sharp. E assim nasceu o X Sharp. A gente fazia treinamentos mensais, então era um sábado por mês, mais ou menos das 9 às 6 da tarde. E aí com assuntos incrementais. Então, começando ali com orientação a objetos, aí depois a gente ia para conexão com banco de dados, então introdução a banco, anti-framework, DAPR, essas coisas, depois avançava para API, explicava as .NET. A gente sempre ia, cada mês, um assunto que complementava o anterior. Né? E aí, no final deste ano, a gente fez do ano que nasceu o C Sharp, acho que foi 2018. A gente fez uma conferência só com mulheres, e a gente conseguiu levar a Tânia, que na época era a presidente da Microsoft, para palestrar no evento. Sensacional, cara. Sensacional. E aí depois surgiu o Wakanda dentro do Developers, obviamente não liderado por mim, né? Porque não faz sentido. Tinha algumas pessoas pretas lá, e aí puxaram esse projeto. A gente puxou um projeto também de palestras em inglês. Então, qual que era a ideia? A ideia era facilitar
a vida, né, das pessoas que queriam consumir conteúdo em inglês, mas tinham dificuldade com o idioma. Então, a gente fazia palestras de assuntos muito fáceis. Então, hoje vai ter uma palestra em inglês sobre orientação a objetos. A introdução a, sei lá, condicionais, introdução a algoritmos, introdução à nuvem. Porque a ideia era que a pessoa já tivesse domínio daquele assunto, né? Então, ela tivesse facilidade em associar o assunto com o que estava sendo dito ali. Então, o idioma ficava um pouquinho mais leve na palestra. A gente teve esse projeto. Acho que é isso. Então, aí rodamos vários. Aí tinha lives, e enfim. A gente ia rodando assim, no social / no técnico. E o que você pensa quando você lembra que a senhora, sua mãe, viu um anúncio na televisão e falou assim: olha, computação é uma profissão do futuro. E aí você pensa nisso tudo que você descreveu para mim aqui, 25 mil pessoas participando do evento, você ajudando um monte de gente, você tendo impacto social num monte de gente, e se a sua mãe não tivesse assistido aquela propaganda lá, talvez a sua vida tivesse levado você a virar juiz eventualmente, né? Você ia ajudar as pessoas, não tenho certeza que você ia no caminho que você ia ajudar as pessoas. O que passa na tua cabeça quando você pensa nesse evento que aconteceu aqui e abriu todo um branch na tua vida aqui, que te levou em caminhos que você possivelmente jamais imaginou que esses caminhos você ia percorrer esses caminhos, né? O que passa na cabeça? Olha, eu não sei, né? Para quem tem fé, Deus guiou o caminho para isso. Para quem não tem, foi o acaso, sorte, o universo, energias, né? Eu não sei se tem também essa questão de eu nunca tive muito medo de arriscar, né? Eu acho que isso aqui vai dar certo e pular, mergulhar nas coisas. E eu sempre tive o hábito também de, quando eu ver que aquilo tá dando errado, eu já abro 2 caminhos e pulo pro outro. Eu não espero o barco afundar, eu pulo, eu saio do barco. Então, eu ajo rápido, né? Então, não sei, acho que meu perfil deu certo com a área, felizmente. Mas é muito bom isso. Eu acho interessante você dizer que você é tímida, não parece. Não parece toda a sua comunicação, tudo que você fez aqui, não parece o perfil da timidez. Talvez a sua autoavaliação te leve a concluir que você é tímida, mas olhando de fora não dá essa impressão. Interessante, né, como as pessoas se percebem, como outros percebem você também, né? E como é que foi a caminhada até você chegar no onde você está hoje, no Banco Pactual, não é isso? Onde você está? DG Pactual. Bom, eu não fico muito tempo nas empresas justamente por essa questão de tédio, né? Então, quando eu não me sinto mais desafiada, eu vou embora. E aí eu tive um pouco antes da pandemia, eu tive um período difícil de burnout. Isso me paralisou, né? Então eu fiquei, até uma dica, né? As pessoas às vezes acham que eu não vou parar para descansar porque eu vou gastar tempo. Se você ficar doente, você não se recupera em um mês. Total. São 2 meses. São muitos meses. No meu caso, eu levei 3 anos para me recuperar. Caramba. Então foi muito, muito pesado, porque eu vivia para isso. Eu vivia para o trabalho. E quando eu não estava no trabalho, eu estava nos eventos. Quando eu estava nos eventos, eu estava nos fóruns, nos artigos. Eu vivia... Minha vida era 95% focada em trabalho. E aí o resto dividia entre meu marido, meus pais, meu irmão e meus amigos. 1% para cada. Né? Então, eu tive essa pausa, meu corpo me obrigou a parar. Né? E aí, depois disso, eu saí da área, eu tive que sair da área. Eu fiquei um ano e meio fora da área. E aí depois eu voltei, só que essa volta, ela foi lenta. Então, toda a pancada que eu aguentava, eu não conseguia mais, porque eu estava totalmente desestruturada. E aí, uma amiga minha, né, falou, eu achei que, inclusive, eu nunca mais ia conseguir voltar para a área. E aí uma amiga minha falou, não, você vai voltar sim, você vai vir para minha empresa. E aí eu fiquei lá um período, ela era uma startup. E aí aconteceu
do líder de desenvolvimento na TV Globo me chamar no LinkedIn. Uau. Na época eu estava com um projeto que chamava Corujinhas. O que é o Corujinhas? É um projeto para iniciar pessoas na área de programação online. Por que Corujinhas? Porque o logo da comunidade é uma coruja. Então, Corujinhas, os bebês. E aí o Vitor é o nome dele. O Vitor, ele me mandou mensagem e falou assim, então eu vi o seu projeto do Corujinhas. Eu quero ajudar, como que eu faço para ajudar? Aí já abriu meu coração, né? Eu falei, quer me ajudar? Já gosto de você. E aí começamos a conversar. Ele falou, eu sou líder de um time de desenvolvimento aqui na TV Globo. Você não quer vir fazer uma entrevista? Aí Mas eu vamos falei, lá, mais uma pessoa causando transformação na sua vida. Isso. Aí eu falei, tipo, como que eu vou falar não para esse cara que quer me ajudar? Não consigo. Aí fui fazer entrevista. Só que eu tava pensando na menina que me trouxe de volta para a área. Claro. Aí eu pensei, eu vou fazer a entrevista lá, eu jogo o salário lá em cima, ele vai falar que não vai pagar, e eu volto para minha vida e não falo não para ele. Aceitar a proposta. Não aceitaram, eu joguei bem alto. Joguei bem alto, não aceitaram. Só que passou umas 2 semanas, essa minha amiga tomou um calote do investidor dela. E aí ela veio falar para mim, olha, a gente tem 2 opções, eu te dou parte das ações da empresa e baixo seu salário, ou você vai ter que ir para o mercado. Né? E aí, até então, se eu tivesse condições financeiras de ficar, eu teria ficado, mas eu não tinha, né? Eu precisava do valor. Aí eu bati na Globo de novo, eu falei, tá bom, já que você não aceitou, por quanto você... Quanto? Aí ele falou no valor, eu falei, não, tá bom, eu aceito. Ele, mas eu acabei de contratar um sênior. Aí eu falei, então tudo bem, né? Pensando, vou pro mercado. Ele falou, não, me dá um tempinho aí que eu vou cavar essa vaga. E aí ele cavou uma vaga para mim. Bacana então deu demais. umas 2 semanas eu fui trabalhar na TV Globo. A TV Globo foi a melhor empresa que eu trabalhei, de todas. Eu acho que eu já passei por umas 15 empresas. Eu passei por muita empresa que eu fiquei bem pouco tempo, porque deu muito errado. Mas a TV Globo, esse cara, o Vitor Cardoso, o nome dele, ele é de longe o melhor líder que eu já tive na carreira inteira. O one-on-one com ele era mensal. E quando eu via lá que subiu o invite do one-on-one, era o sentimento era de tipo, nossa, um momento de desabafo com o meu chefe. Esse era o sentimento. E ele também trabalhou uma coisa que ninguém tinha trabalhado em mim, que era soft skills. Por quê? Eu não sou muito boa assim com... eu melhorei por causa da terapia, por causa do Vitor. Mas eu não sou muito boa assim com... sabe, florear um assunto. Você vai tocar num assunto delicado, você vai aos poucos, tal. Comigo sempre foi 0-1. Né? E pra mim nunca foi ofensivo. Alguém chegar, por exemplo, o Ramon falava, mas você está estudando pouco. Falava, tá bom, o que eu tenho que estudar agora? Isso, tá bom. Comunicação. Ou o que você fez tá ruim. Tá ruim por quê? Por causa disso. Tá bom, obrigado, vou arrumar. Então, minha comunicação sempre foi muito assim. E isso no mercado de trabalho é problemático. Você, né, tipo, tá bom, tá ruim, gosto, não gosto muito. Então, o Vitor, ele trouxe essa questão de soft skill comigo. Era coisa de eu chamar ele no particular. Vitor, eu vou ter uma reunião do assunto difícil com essa pessoa que é difícil. Como eu falo? O que você quer falar isso? Então você aborda assim, 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 assim. Eu ficava treinando. E aí não dava treta nas reuniões. Certo. Entendeu? Então, eu fiquei 2 anos na Globo também. E aí a gente tombou um sistema legado. E o time, a liderança lá, deu a chance da gente fazer um negócio bem feito. Legal. Então, quando a gente tombou, o que aconteceu? Ficou muito estável, ficou calmo demais. E aí eu comecei a conversar com o Vitor. Eu já estava curada emocionalmente, reestruturada e fortalecida pelo time da Globo. E aí eu comecei a conversar com ele, falando, cara, eu não tô tão feliz aqui,
porque eu não me sinto mais desafiada. Uhum. As tarefas que tem aqui estão muito simples para mim, né? Vamos tentar dar um jeito e tal. Aí eu fui caindo um pouco ainda a minha produtividade, e ele me puxou de volta, né? Ele falou para mim que eu estava impactando o time. Cara, o seu ânimo, só falta de ânimo tá puxando o time para baixo. Uhum. Falei, poxa, desculpa, né? Aí eu puxei de novo para cima. Só que mesmo assim, para mim, tava, sei lá, não tinha mais aquele brilho, né? E aí eu fui conversando com ele, falando que eu queria sair. E aí perguntei para ele se era fácil me desligar. Aí ele falou que seria, se eu quisesse. Aí Uhum. passou mais um mês e ele trocou o diretor. Aí eu mandei mensagem, eu falei, Vi, acho que é um bom momento, né? Geralmente quando troca tem corte. Aí ele falou, tá bom. Eu não queria ter essa conversa com você, mas tá bom. E aí ele me desligou. Uhum. E aí depois disso, eu quis algo totalmente oposto, assim. Eu queria algo caótico. Eu queria a mesma pressão que eu sempre gostei. E aí, mercado financeiro, né? Certo. Mercado financeiro é pancadaria. E eu falei, é isso, é isso. E aí eu consegui entrar no BTG e estou me dando muito bem lá. Desafiada. Nossa, muito, muito, muito. O mercado financeiro tem uns cenários de Uhum. problema que a gente não encontra facilmente. Então, eu estou, assim, fascinada com as questões técnicas, lá, os problemas que acontecem lá. Em contrapartida, tem uma pressão brutal, né? Uhum. Só que, graças à terapia, à Globo, né, toda essa questão, eu estou fortalecida, então eu consigo suportar Fantástico. essa pressão. Conta pra gente esse negócio de 7 vezes Microsoft MVP. 8 vezes. 8 vezes? Então tem que atualizar o 8 vezes. LinkedIn. Eu colei do LinkedIn. Tem que atualizar, tem que Tem que atualizar. atualizar o LinkedIn. E Então, o como é MVP que foi isso? 8 vezes. foi a época que eu comecei a organizar os eventos, né? Fazia um Uhum. ano já que eu estava organizando eventos. E aí o Ramon, ele é MVP. E ele não me falou nada, ele me indicou o MVP. Quando chegou o e-mail de indicação, eu, tipo, paralisei, né? Porque, mano, MVP imagina, eu MVP? Uhum. Nunca, eu nem sonhava com isso, porque eu não achava nem que era para mim, assim, então nem. Tá. E aí eu mandei para ele perguntando, falei, Ramon, o que é isso? Ele, fica tranquilo, é só uma sementinha. Preencha isso, né? Tipo, não fica Uhum. calma, isso demora. E eu, tá. Aí eu preenchi. Foi em dezembro, janeiro eu ganhei MVP. Caramba, sensacional. Foi de uma hora assim, geralmente as pessoas elas ficam, às vezes, 1, 2 anos tentando, sabe? O meu foi muito rápido. Acho que nem o Ramon esperava isso. Legal, De bacana cair demais. assim. E aí, isso me trouxe uma visibilidade enorme. E Uhum. fez com que eu conhecesse ainda mais gente e conseguisse ainda mais alcance para fazer o developers crescer. Sensacional, cara. Sensacional. E como é que é o teu dia a dia lá no banco? O que você pode, além do caos constante, da complexidade dos problemas, você pode contar alguma coisa que obviamente não seja nada que seja segredo? Como é que é o teu dia a dia? Meu dia a dia é. Deixa eu pensar. Bom, basicamente as demandas elas chegam, né, para a gente, e aí a gente começa a desenhar a arquitetura daquela entrega. Então lá Certo. não tem. O desenvolvedor lá, ele é full cycle. Então, ele vai desde detalhar os requisitos, ele desenha a arquitetura, ele codifica, testa e testa com o usuário, faz a Uhum. implantação, deploy, tudo. Então, é todo esse processo. E lá é uma arquitetura em microserviços. Uhum. Então, dentro do meu time, deve ter, sei lá, uns 600 microserviços. Caramba. E foi uma experiência única para mim, porque eu ainda não tinha trabalhado com microserviço. Uhum. Eu já trabalhei em alguns projetos que diziam ter, mas era coisa de, sei lá, 20 serviços conversando, Uhum. muito. Né? Esse ecossistema de comunicação via mensageria que tem lá é a primeira vez nessa proporção, desse tamanho.
e com toda essa questão monetária, né, que mexer com o dinheiro dos outros é sempre tenso. Complexo, totalmente tenso. Né, não pode falhar, não pode, né? E aí a arquitetura, para suportar toda a pancada de transações que chega lá, tem que ser muito robusta. Então, cara, você tem sempre que estar de olho ali em questões de segurança, em questões de entendimento do mercado financeiro, que era algo que eu também nunca tinha trabalhado no mercado financeiro. Então, regras de crédito, que é o meu time, eu estou absorvendo bastante. E essa questão de uma arquitetura em microserviço de verdade, eu também não tinha visto. Então, é basicamente isso. A gente vai de ponta a ponta e tem essa liberdade de rascunhar arquitetura, estrutura de dados, são coisas que eu gosto bastante. Bacana demais. E, Tamires, como é que você está vendo a evolução da AI? Como é que você está usando a AI? Como é que você vê o impacto dos desenvolvedores, também na experiência geral dos usuários, dos sistemas, de tudo que a gente está fazendo hoje em dia? Eu acho que a AI, ela depende sobre o ângulo que você olha isso, né? É inegável que o uso da inteligência artificial veio para ficar e não vai embora, não vai. A forma de desenvolver software agora é outra, né? Agora, as pessoas que tiveram a base bem fundamentada ali de conceitos de software, no geral, conseguem utilizar ferramentas de IA para acelerar consideravelmente suas entregas. Porém, as pessoas que não tiverem essa preocupação de aprofundar as bases do seu conhecimento, né, eventualmente fazem a mesma coisa que uma IA. Então, é possível que essas pessoas tenham menos espaço no mercado hoje, porque codificar, a IA codifica. A questão é você saber o que codificar, qual decisão tomar, qual caminho seguir, né? Então, eu vejo a IA como uma excelente ferramenta. Inclusive, se eu tivesse uma IA lá na Orsa, no primeiro emprego, eu tinha infernizado menos o Alex. Porque aí eu perguntaria de qualquer jeito para a IA e a IA entende, né? Na época, o Google, você tinha que saber fazer uma pergunta para conseguir achar alguma coisa. Exato. Agora, a IA, você pergunta qualquer coisa, ela se acha. Ela se acha, né? Incrível. É mais uma ferramenta, como você falou, né? Mais um apoio que as pessoas têm para aprender alguma coisa também, né? Muito. Bem bacana isso mesmo. E conta... a gente falou aqui sobre toda uma evolução profissional, né? Eu tô fixado aqui na sua mãe vendo a propaganda na televisão e você entrando, a gente está aqui falando 1 hora, eu tô assim, caramba, o que aquela propaganda na televisão criou aqui, né? O impacto disso tudo, né? Imagina, você está lidando aí com 600 microserviços no teu time, um caminhão de coisas, e será se você voltasse no tempo e falasse com aquela Thaís lá que se inscreveu na faculdade sem saber o que era, falasse, olha, você vai aprender esse negócio aqui chamado Kubernetes, sei lá, você vai aprender o que são sistemas distribuídos, você tinha falado, como é que é, o que Kubernetes, o quê? Como é que é isso? Entendeu? E é incrível, né, você parar no tempo, assim, e pensando um pouco nisso, né, se você pudesse voltar no tempo, você teria feito algo diferente na tua trajetória? Além de usar a AI lá para poupar o Alex? Eu vou para o Alex. Olha, eu não sei. Porque uma coisa é a Tamires de agora, né? Quando eu falo que eu sou tímida, por exemplo, se a gente for para um bar, se eu estivesse em São Paulo, a gente desligou a gravação, foi para um bar, eu provavelmente ia ficar quietinha, assim. Ixi. Porque eu falo quando eu tenho um motivo, um problema a resolver. Interessante isso, hein? Agora, tipo assim, se eu vou socializar para fazer amigos, eu não sei o que dizer. Eu não sei o que dizer. Eu fico só quieta e se alguém falar comigo, eu respondo, mas se não, eu não sei o que fazer. Incrível. Né? Então, dentro dessa situação, eu não sei o que eu poderia ter feito naquela época da Tamires, que era muito pior ainda, né? Que agora eu sou um pouco menos. Porque a vida me obrigou. A vida me obrigou a ir pro palco, por exemplo.
Não foi Claro. algo que eu decidi pro palco, eu fui jogada em cima de um palco. Então, eu sou um pouco menos inibida agora do que eu era há 15 anos atrás, quando eu comecei. Então, se fosse essa Tamires naquela época, então eu teria cavado mais oportunidades de ganhar mais dinheiro, Certo. né? Mas olhando para aquela Tamires, eu não sei o que ela poderia ter feito de muito mais do que ela fez, não. Entendi. Perfeito. E se você, ainda olhando aqui para trás um pouco, né? Se você não trabalhasse com o que você trabalha hoje, com o que você acha que você estaria trabalhando? E se talvez se a senhora, sua mãe não tivesse visto aquela propaganda, o que você acha que você estaria fazendo hoje em dia? Nossa, eu não sei, cara. No final das contas, antes eu pensava em algumas profissões, mas no final das contas eu percebi que eu sou analítica. Uhum. Né? Então eu já pensei em ser, por exemplo, cirurgiã geral. Né? É um trabalho totalmente analítico. Eu percebi o padrão depois. Só que dessa profissão eu desisti porque eu achei que se eu matasse alguém, eu ia largar tudo. Então, tipo, eu estudei Certo. 20 anos, matei alguém por alguma coisa que eu não sabia, eu não ia suportar isso. Claro. Né? E realmente, palmas para os médicos, porque imagino o quanto deve ser difícil. Né? Você Total. saber que a sua incompetência mata alguém. Muito Então, difícil. por isso que eu decidi não ser mais cirurgiã. Aí depois eu decidi ser psicóloga. Só que na época eu achava que para você ser psicólogo você tinha que ter dinheiro para montar um consultório. E não obviamente não era meu caso. Certo. Aí eu desisti por causa disso. Aí depois eu fui pro direito para ser juíza criminal, porque eu vi a juíza lá colocando ordem nos menores. Certo. Né? E aí no final eu vim parar em programação. Então todos eles é sobre você analisar algo muito friamente e resolver um problema. Então, se não fosse nenhum desses, provavelmente ou eu estaria tipo sendo jogada de um lado para o outro em empregos que não tem nada a ver comigo, ou eu encontraria alguma coisa analítica mesmo, alguma coisa para eu usar meu raciocínio lógico, porque quando eu faço coisa repetitiva eu me perco, eu não consigo, não sei, meu cérebro não funciona, então por aí, coisa aí. Você precisa da energia, né? Você precisa da criatividade, você precisa do problema para você analisar e solucionar o problema, né? Acho que é assim que você está descrevendo que você funciona bem. Bem interessante essa analogia de profissões que você fez aí também, de ter um problema, você pensa, analisa, pensa qual é a solução, implementa a solução, basicamente o que você gosta de fazer. Interessante ouvir isso também. E como eu te falei, a gente tem lá um grupo no Telegram com mais de 4.000 pessoas, nas perguntas mais diversas possíveis, pessoas tentando começar em tecnologia, muitos naquela situação que você descreveu, de dificuldade, né, de não necessariamente vivendo de uma forma privilegiada, né, e pensando, de repente, isso aqui é um caminho para me transformar aqui. O que você recomenda, o que você aconselha que essas pessoas façam para tentar entender um pouco mais e tentar, quem sabe, conseguir progredir em tecnologia? Hoje em dia, as comunidades técnicas, elas estão, assim, num volume absurdo de conteúdo gratuito e de conexões, né? Então, eu acho que é uma boa as pessoas tentarem se conectar a grupos de pessoas que gostam de estudar algum assunto. É um bom caminho. Ah, eu não achei ninguém, não achei nenhum grupo. Então, vai tentando estudar você por conta, assistindo lives, essas coisas. Não adianta acreditar que você vai fazer uma faculdade, vai se formar e isso vai garantir a sua entrada na área, porque não vai. Na nossa área, o diploma, ele vale... Eu entendo que ele vale muito pouco, né? Porque você vale muito mais uma pessoa que conhece e não tem o diploma do que uma pessoa que tem o diploma e não conhece. É claro que se você puder ter o diploma e conhecer, aí você sai na frente. Claro. Né? Mas, no geral, a pessoa acreditar que ela vai na faculdade, que ela vai trabalhar e que isso vai ser suficiente, não vai ser suficiente, muito provavelmente, principalmente para o primeiro emprego. Né? Você vai ter que gastar finais de semana estudando
tecnologia para conseguir o primeiro emprego. E quando a gente começa, tem um leque muito grande, né? Tecnologia é muito vasto, tem muita coisa, tem muitas possibilidades de cargo. E aí, o iniciante, geralmente ele vai degustando várias áreas, tecnologias, né? E às vezes ele se perde tentando aprender tudo. O ideal, sob a minha visão, é que você escolha uma coisa e aprofunde nisso. Né? Então, digamos, você escolheu programação, beleza, programação. Qual plataforma? Web ou mobile? Eu quero aprender os dois. Não, escolhe um. Depois que você conseguir dominar esse um, você vai para o outro. Mas, escolhi o web, que é o que tem mais. Beleza, você front ou back? Eu quero ser back, tá? Você quer ser back, você quer usar Java, tem Python, tem C Sharp, tem PHP, tem Node. Eu quero aprender todos. Não, esquece, não aprende todos. Escolhe um. Eu aconselho usar C Sharp porque C Sharp é uma linguagem que é robusta, é uma linguagem que é fácil de aprender, assim, comparada ao Java, por exemplo. Uma linguagem fácil comparada ao Java. E é uma linguagem que tem muito emprego, né? E mesmo que, por exemplo, eu estou estudando C Sharp, digamos. Eu vi uma vaga de Java, não pare de estudar C Sharp para estudar Java. Porque senão você não consegue nem de Java, nem de C Sharp. Claro. Né? Então, focar. Escolhe uma coisa. Eu quero ciência de dados, beleza. Dentro de ciência de dados também tem muitas possibilidades. Escolhe uma e aprofunda. E fique estudando até você conseguir seu primeiro emprego, porque ele vem. Claro. Demora, mas vem. E Thaís? Thaís, o que eu chamei de Thaís? Tamires. O que você gosta de fazer quando você não está na frente do computador? Eu luto. Legal. Mas com aquele olhar psicopata, né? Mas que tipo de luta? Eu faço Krav Maga e Muay Thai. Legal. O Krav Maga é uma arte marcial israelense, não é isso? Isso. Defesa pessoal. O Krav Maga, ele não é uma luta para você ficar espancando pessoas, é para você dar um golpe e acabar com a luta. Certo. E o Muay Thai já é mais agressivo. E o Muay Thai é o quê, perdão? O Muay Thai já é mais de você ficar dando soco, dando chute, assim, mais repetitivo. É incrível, né? Incrível, bacana, legal demais. E a gente está conversando aqui já 1 hora, o tempo passa rápido, né? E você tem alguma dica de livro, música, filme, jogos, ou luta, ou qualquer coisa que você queira recomendar para as pessoas aqui? Não necessariamente relacionado à tecnologia? Eu só sei coisas de tecnologia. Eu acho que minha recomendação é que, principalmente nesse mundo agora de inteligência artificial, em que a informação rasa está muito acessível, e as pessoas sempre procurem aprofundar os assuntos em fontes mais confiáveis. Né? Então, eu quero aprender sobre microserviço. Vai lá na IA e pergunta o que é microserviço, e você vai ter um resumo ali para você ser introduzido ao assunto. Mas depois vai atrás de um livro, vai atrás de documentação aí pela internet e aprofunde, porque isso vai salvar seu emprego. Sensacional. Sensacional, total. E, Tamires, tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu tivesse feito? Não sei, acho que não. Beleza. E para quem quiser acompanhar o teu trabalho ou entrar em contato, você tem alguma rede social, algum website, LinkedIn, alguma coisa que você queira divulgar aqui? Eu tenho LinkedIn e Instagram, mas eu sou mais ativa no LinkedIn do que no Instagram. Mas é Tamires Gameiro mesmo, os dois. Perfeito. O Tami X-Sharp. E a tentativa frustrada de ser blogueira. Não, eu acho que não tem frustração, não. E, Tamires, já são aqui mais de 11 horas da noite para você no Brasil. E eu queria novamente aqui te agradecer pelo teu tempo e essa história fantástica que você contou para a gente aqui. É incrível ver essa
Essa evolução toda, né, desde a propaganda da televisão que a sua mãe viu até os dias de hoje, é incrível toda a perseverança, né, a resiliência, tudo que você passou pela vida aí. Bacana demais, é um privilégio ter estado aqui com você hoje. Muito obrigado pelo teu tempo. Muito obrigada pelo convite. E fica mais 2 minutos comigo aqui que eu vou parar de gravar e a gente conversa mais 2 minutos. Tá bom. Deixa eu apertar o botão aqui para parar de gravar.